Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, os integrantes da mesa e também quem nos estiver ouvindo no Brasil e em Portugal. Essa é a mesa Cinema Brasileiro Contemporâneo, nós vamos ter 3 apresentações, cada uma vai durar em torno de 20 minutos. As perguntas, quem quiser fazer perguntas pode fazer através do bate-papo no YouTube e também no Zoom. Elas vão ser feitas no final, após as 3 apresentações e também uma conversa, um debate no final, uma pequena conversa. Eu vou, então, ler aqui os títulos de cada uma das comunicações. Então, a primeira, a da Ana Caroline de Almeida, ou seja, Carol Almeida. Ela é doutora pela Universidade Federal de Pernambuco e crítica de cinema. O título da comunicação é Afetos e Desafetos pela bandeira nacional no cinema brasileiro contemporâneo. Depois, a segunda comunicação, a do Cláudio Bezerra, que é professor de cinema e doutor em multimeios pela Universidade Católica de Pernambuco. Apontamentos sobre a estética neon do cinema do cineasta brasileiro Gabriel Mascaro. E a terceira e última, a comunicação Vizinhança do Tigre e Baronesa, Deriva, Fabulação, Verdade e Memória, que é uma comunicação de 3 pessoas, do Rodrigo Gueron, que é professor do BPG Artes, da UERJ, pós-doutor pela Paris-Nanterre, Lucas Andrade e Ian Schuller, que são doutorandos em artes pela UERJ. Então é isso. Vamos começar então com a Carol. Por favor, Carol, você tem a palavra. Obrigada, Lídia. Significa, então, que eu já posso compartilhar a minha tela aqui, não é isso? Certo. Ok, vamos lá. Quanto eu faço aqui. Eu vou só perguntar a vocês, demora um pouco aqui para que o PowerPoint assuma a posição de visualidade total, mas quando eu conseguir isso, eu só vou confirmar se vocês estão vendo com a tela cheia. Aqui. Pronto. Está todo mundo vendo com a tela cheia aí o slide? Sim, está perfeito. Perfeito, obrigada. Bem, gente, primeiro, obrigada a todos por estar aqui. Acho que essa conversa, as 3 conversas rendem muitos debates, muitas trocas. E essa apresentação, enfim, eu li hoje o texto que eu fiz e deu mais ou menos 21 minutos, então eu espero não sair desse tempo dos 21 minutos. Em julho de 2016, quando o Brasil vivia o meio de um processo de golpe jurídico, político, midiático, da então presidenta Dilma Rousseff, um deputado chamado Luiz Carlos Auli, do PSDB, propunha que a bandeira do Brasil fosse uma imagem obrigatória em, abre aspas, divulgação de atividades, bens ou serviços resultantes de projetos esportivos, paraesportivos e culturais e de produções audiovisuais e artísticas financiados com recursos públicos. Leia-se, em julho de 2016, a presença da bandeira do Brasil já objetivamente sinalizava um símbolo fanista capturado por uma classe política que perpetrava o dito golpe jurídico, político, midiático. E é nesse momento que a notícia de que a bandeira nacional poderia se tornar um símbolo obrigatório em toda a produção de cinema brasileiro, feita com recursos públicos, essa notícia foi recebida pelo setor audiovisual como uma espécie de ironia. Afirmo ironia porque a produção de cinema no Brasil, que depende de recursos públicos para acontecer, ou mesmo aquela que é feita à margem de qualquer edital público, tem uma extensa relação com a bandeira do Brasil, não exatamente nos termos nacionalistas com o qual o deputado pretendia agir, mas sim intencionamentos que colocam não apenas esse símbolo nacional em questão, como toda a história que ele representa. Essa apresentação aqui pretende, a partir de alguns planos e composições específicas de filmes brasileiros dessa última década, apontar o desconforto do pensamento crítico com o uso da apropriação dessa bandeira,
tal como várias outras bandeiras e hinos nacionais, foi criada para forjar uma identidade nacional durante a passagem de um governo monárquico para um governo republicano. Portanto, vamos primeiro aos fatos históricos, né, dessa passagem. Quando a gente vai aos documentos, em um primeiro momento, a gente identifica que na passagem dos estados monárquicos para os estados republicanos europeus, é fundamental que, para que se estabelecesse no imaginário das pessoas a presença de poder sem corpo do rei, a figuração do Estado deveria assumir formas desencarnadas e dessubstancializadas, sem, no entanto, abrir mão de uma representação visível e ou audível. Com a Revolução Francesa e, portanto, com o surgimento do Estado-nação moderno, os símbolos da bandeira tricolor, da Marselhesa e da figura heróica feminina da liberdade, como representação da República, se constituem como uma primeira manifestação forte e discursivamente coesa dessas figurações desencarnadas. Mas, ao contrário do que aconteceu na França, no Brasil, a situação colonial impunha algumas particularidades violentas. Sabe-se que a República Brasileira surge em 1889, mas que ela nunca, de fato, representou uma ruptura com o regime monárquico do Brasil imperial, tampouco com a condição de território colonizado pré-independência. Os eventos históricos que levaram à própria independência do Brasil de Portugal em 1822 são eles mesmos testemunhos de um projeto de continuidade desse empreendimento colonial. A permanência de Dom Pedro, o primogênito de Dom João VI, em território brasileiro e a subsequente declaração de independência do Brasil demonstra a permanência do corpo monárquico e, portanto, do corpo colonizador nesse território. Patrício Nolasco, em seu trabalho sobre a criação do Estado-nação no Brasil, é enfático na afirmação que o gesto da independência tinha motivações bem menos nacionalistas e muito mais inclinadas a conter, policiar e punir aquilo que, de fato, parecia ser o único elemento de coesão nacional, que era a exclusão social advinda de séculos de regime escravagista. É nesse período de laços consanguíneos com a colônia e pactos de contenção de danos que a primeira bandeira do Brasil é confeccionada. O responsável pelo desenho dela é o artista Jean-Baptiste Debré, que entrega a Dom Pedro uma bandeira composta de um retângulo verde, no centro da qual figurava um losango amarelo. O verde correspondia à cor da dinastia de Pedro, que era a família real dos Bragança, e o amarelo, a dinastia da qual era oriunda sua mulher, os Habsburgo. Sobre o losango amarelo se encontra um brasão azul com a esfera armilar sobre uma cruz vermelha da Ordem de Cristo, em volta por um anel azul carregado com 20 estrelas de prata. Em breves palavras, aquilo que a República depois ressignificaria a partir de um slogan positivista da, abre aspas, ordem e progresso, forjando uma narrativa de riquezas naturais do verde das florestas amazônicas e do amarelo ouro do subsolo brasileiro, era tão somente uma tentativa de dar uma discreta maquiagem a uma fundação que está, assim, fincada em códigos monárquicos. Lê-se, a bandeira do Brasil é forjada sob valores que falam muito mais sobre a eterna condição de território colonizado do que de valores revolucionários e contrários ao corpo material e simbólico da colônia. A condição subdesenvolvida derivada desses pactos torna-se, então, um Estado, e não apenas um estágio pelo qual o país passa. Importante frisar que, paralelo com a própria... há um paralelo aí com a própria história do cinema brasileiro, ou usar uma das famosas afirmações do crítico Emílio Salles Gomes, abre aspas, em cinema, o subdesenvolvimento não é uma etapa, um estágio, mas um estado, fecha aspas. Pensando, então, a produção de cinema no Brasil, a presença da bandeira nacional atravessa a nossa filmografia, seja para reafirmar um discurso oficial de nacionalismo e uma política de ordem e progresso, que joga sobre a ideia de subdesenvolvimento as falsas promessas desenvolvimentistas, seja para implodir completamente todos esses valores com estratégias de sabotagem, deboche, iconoclastia e apropriações que estão cientes da condição de subdesenvolvimento. Para citar dois extremos do que eu estou falando aqui, se por um lado temos em 1929 a estreia do filme São Paulo, Sinfonia da Metrópole, do Rodolfo Lutzig e do Adalberto Kemeny, exibe em seus últimos fotogramas
uma sequência de fusões que começa com a ampulheta, segue para um globo terrestre e termina com a bandeira do Brasil, criando aí uma narrativa que coloca o controle do tempo e do espaço condicionados a uma ideia de nação. De outro lado, temos a figura anárquica de Macunaíma, que no filme homônimo de Joaquim Pedro de Andrade, de 1969, mastiga um pedaço de carne do Curupira para depois vomitar esse pedaço de carne em uma poça de lama propositalmente escavada como se fosse um losango da bandeira nacional. No livro Macunaíma, do modernismo na literatura ao cinema novo, o Randall Johnson, que é a pessoa que aponta para isso, escreve que essa seria uma interpretação antropofágica segundo a qual o Curupira, figura lendária da cultura brasileira, é devorado por seu país, aqui representado por essa imaginada bandeira feita de um poço de lama. Distantes tanto desse ufanismo quanto da antropofagia, o cinema brasileiro dos anos 2010 faz da bandeira nacional um elemento figurativo que, muito a partir da ironia, catalisa as contradições que cercam a ideia do que é finalmente nacional quando se trata de Brasil, e de que forma a bandeira como símbolo da nação pode ser jogada para trás ou para frente da imagem. São muitos os filmes que se utilizam desse objeto da bandeira como figurações centrais ao empreendimento da narrativa, filmes de propostas e metragens distintas, tais como o longa da performance da opulência, que é o Brasil S.A., do Marcelo Pedroso, ou o curta, que eu estou chamando da performance do deboche, que é o Pietà, do coletivo Talavistas, e dos vários e vários documentários que tentaram coletar, nessa última década, as performances esteticamente fascistas que surgiram no Brasil. Mas o que me interessa, na verdade, neste trabalho aqui, é observar como essa bandeira ela pode sussurrar distúrbios quando ela se encontra não exatamente no primeiro plano, como centralidade da imagem, mas no fundo de cena, como uma aparição fantasmagórica que insiste em nos contar algumas histórias. Então, para isso, eu vou fazer uma análise de composições que surgem em 4 filmes. Branco Sai, Preto Fica, filme de Adirley Queiroz, lançado em 2014, se coloca em um registro de ficção científica para tratar de uma região onde já se instala um apartheid institucionalizado pelo Estado, e onde corpos negros, aqui representados por 2 homens, terminam por ser mutilados para que seus direitos de circulação e ocupação da cidade sejam negados. Na cidade satélite de Ceilândia, Distrito Federal, a população vive sob constante vigilância e toques de recolher. Marquinhos e Choquito, que são os 2 protagonistas, o primeiro paraplégico e o segundo com uma das pernas amputada, maquinam uma explosão sonora contra o Estado assassino, enquanto um outro sujeito, o Dimas, enviado de um futuro não menos trágico para o país, tenta reverter essa ordem e progresso da história. Em determinado momento do filme, o personagem de Marquinhos visita uma gráfica clandestina, nessa fictícia Ceilândia, que nem é tão fictícia assim, para encomendar passaportes falsos que o permitam entrar na Brasília. Em um plano bem rápido, que dura 5 segundos, temos 2 funcionários dessa gráfica e os equipamentos ao redor. Na parede suja de fundo, uma bandeira do Brasil impressa em papel, colada de cabeça para baixo. Este é um filme cuja direção de arte é toda pensada dentro da economia dos elementos de cena, economia esta que faz parte de uma precariedade que é material, mas que também produz um projeto estético em que um container se torna uma máquina do tempo e alguns remendos de ferro velho se transformam em uma bomba capaz de destruir uma cidade inteira. Dentro desse jogo de relações, essa discreta bandeira na parede, colocada de cabeça para baixo, em uma oficina que produz documentos adulterados, é ela mesma a imagem da ilegitimidade, do falso. Além de uma análise mais imediata, que pode também pensar essa referência como a ideia de que o país tombou e está de cabeça para baixo, a presença e a posição dessa bandeira revelam um deboche com que o filme se endereça a uma produção fictícia de Brasil. Uma chave de ironia semelhante, mas que desta vez sobrepõe na mesma imagem códigos nacionais distintos, temos um enquadramento que encerra o clipe de abertura do filme No Coração do Mundo, de 2019, do Maurílio Martins e do Gabriel Martins. O longa traz a cidade de Contagem no centro da narrativa policial. Mas quando se fala aqui em policial, isso diz respeito, de fato, a um gênero cinematográfico que é incorporado por 2 diretores
dar gramatura a pessoas que costumam ser invisibilizados pelo próprio gênero do cinema policial, ou seja, corpos à margem de um certo sistema, da fonte de renda estável, da casa própria e do status quo. A composição em questão surge no já citado clipe que o filme faz com a montagem de pessoas e situações ao som da música Texas, de MC Papo, que descreve esse território urbano das cidades próximas de Belo Horizonte como o Texas, leia-se, como um território em que imperam leis de faroeste. Portanto, trata-se de um mosaico de imagens que serve para introduzir uma psicogeografia de onde o filme vai falar. O último enquadramento dessa sequência é justamente esse, de uma criança com a roupa do Homem-Aranha, tirando a máscara do herói, enquanto no fundo de cena é possível ver a bandeira do Brasil. Fica evidente o jogo de justaposição da imagem. A figura do Homem-Aranha como um signo que, ao mesmo tempo que diz Estados Unidos, indústria cultural, fábulas de heroísmo individualizadas, diz também sobre essa narrativa de superação de um personagem trabalhador, tipicamente fracassado, no caso o Peter Parker, que se transforma em um super-herói bem-humorado e com um certo senso de autodepreciação. A criança em cena, para viver no país que está demarcado pela bandeira verde e amarela, precisa todo dia ser um pouco Homem-Aranha para sobreviver a partir de outros imaginários. A bandeira do Brasil, que aqui está pintada na parede e é entrecortada por uma cerca de madeira, torna-se uma imagem propositalmente de fundo, como se fosse a reminiscência de um território que, no cotidiano, se projeta no pathos Texas, existir e sobreviver. Ao contrário dos breves e pontuais momentos em que aparecem nesses dois filmes que eu citei aqui, em Divino Amor, de Gabriel Mascaro, de 2019, a bandeira do Brasil reaparece algumas vezes em cantos das imagens como um signo muito bem estabelecido que aponta para valores como retidão, moralidade, decência e, claro, ordem e progresso. Tal como Branco Sai, Preto Fica, há aqui um exercício de ficção especulativa sobre um Brasil do futuro, no caso, o ano de 2027, em que se vive num Estado teocrático, onde o corpo das mulheres são supervigiados e controlados por tecnologias de rastreamento de fetos a serviço de políticas de natalidade. Divino Amor lida diretamente com um ethos religioso em que os rituais, seja tanto o ritual da chamada Igreja do Divino Amor, ou mesmo rituais do Estado burocrático, exercem um papel fundamental na constituição de um sujeito moral. O filme cria uma mise-en-scène rígida tanto dentro dessa igreja quanto no pátio desse Estado burocrático, para dar peso a esses rituais. Os momentos em que a bandeira do Brasil aparece nessa história também se inserem em rituais específicos. Tanto quando vemos a protagonista Joana, funcionária fiel desse Estado burocrático, receber pessoas em seu guichê de atendimento, e a bandeira nacional está presente nesse ambiente, tanto com um adesivo colado numa mobília de fundo, numa gaveta, quanto numa miniatura de bandeira que divide espaço com canetas e lápis na mesa de trabalho dela. Leia-se, a bandeira aqui está dentro de um regime de institucionalidade, existindo, portanto, dentro do seu habitat natural da instituição. Mas há um outro momento no filme em que vemos um outro tipo de ritual acontecer, em que essa mesma bandeira adquire os contornos tragicamente mais próximos do comportamento de transe da extrema-direita que governa hoje o país. Na narrativa de Divino Amor, a festa do carnaval foi substituída por uma gigante rave gospel. E sobre o palco onde se lê Deus me basta, alguém segura e expõe animadamente essa bandeira. Em qualquer contexto de grandes shows e espetáculos, a presença da bandeira brasileira em meio à multidão chega a ser um elemento comum. Mas no contexto dessa cena do filme, ela não somente surge como a presença ativa do Estado em uma festa que, a rigor, deveria ser uma manifestação anti-Estado, e aí que eu estou falando especificamente do Carnaval, como fundamentalmente se torna, pelo modo como ela própria dança, né, nas mãos de quem segura essa bandeira, um símbolo corporalmente indissociável da coreografia de um fanatismo religioso. Produzido e filmado nos anos que antecedem a eleição do candidato de extrema-direita à presidência, Divino Amor, uma coincidência trágica, mas também irônica, é lançado no mesmo ano em que passamos a viver sob o slogan de, abre aspas, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fecha aspas. Se no futuro de Branco Sai, Preto Fica, o país já vivia alguns anos governado pela chamada vanguarda cristã, no futuro de Divino Amor, a gênese dessa vanguarda cristã se manifesta diante dos nossos olhos com a estridência visual de
todos os códigos que se consolidaram no discurso imagético da extrema-direita cristã. Então, é preciso voltar no tempo para ver como é que o cinema, para além da ironia e do deboche, pode interromper esse discurso. Em 2016, o diretor Vincent Carrel, ao lado de Ernesto de Carvalho e Tita, lança o documentário Martírio. Nas imagens prefácio do filme, a gente vê primeiro cenas de rituais de reza dos Guarani Kaiowá, imagens que foram filmadas por Carelli em 1988. Isso se segue a tomadas de campos de soja, que parecem sair de publicidades do agronegócio, e, por fim, a composição fixa da TV Senado, com a fala da senadora Cátia Abreu, um dos nomes mais fortes e atuantes da chamada bancada ruralista no Brasil. Ao contrário do que acontece nos filmes de que falei anteriormente, o aparecimento da bandeira em cena não surge em uma composição previamente pensada. Por se tratar de uma imagem de arquivo, tirada de uma emissora mantida pelo Estado brasileiro, ela tem o status de um enquadramento oficial. O ângulo escolhido para filmar senadoras e senadores no plenário do Senado Federal tem sempre em quadro a presença da bandeira brasileira de fundo. Cátia Abreu e a bandeira, nesse caso, se tornam um corpo só, quando ambas são cortadas pela montagem do filme para que o título dessa história, Martírio, se apresente. André Brasil, o catálogo do Festival Fórum Doc de 2016, escreve o seguinte, abre aspas, não sem espanto, vemos então o discurso da senadora Cátia Abreu, bandeira do Brasil ao fundo, nos indagar quando terão paz os fazendeiros. Diante dessa cínica retórica ruralista, Martírio responde com um corte, digamos, godardiano. Sem mais, cartela com o título do filme vem interromper o discurso como a interpelá-lo. A elipse que o corte abriga dá o tom da pedagogia do filme. Quando o direito à propriedade se impõe ao direito à vida, a paz de um estará inelutavelmente ligada ao martírio de outros. Ou, na conhecida fórmula benjaminiana, não há imagem do progresso que não seja, ao mesmo tempo, a imagem da barbárie. A bandeira do Brasil surge voluntariamente, e nesse último caso, involuntariamente, no fundo dessas imagens, é sempre a aparição de um gesto cinematográfico que reposiciona criticamente a presença desse objeto na grande narrativa de identidade nacional. O que vemos nesses filmes é a bandeira como falso, a bandeira em território estrangeiro, a bandeira como elemento de um transe coreográfico e político, e, enfim, a bandeira sofrendo aquilo que André Brasil vai chamar de corte pedagógico, um corte que não apenas recusa os discursos oficiais, mas diretamente enfrenta esses discursos. Talvez, como sugere um texto curatorial recente feito pela Maranta César e por Ana Rosa sobre alguns filmes selecionados no Cachoeira Doc, não se tratam, na verdade, de filmes nacionais, mas sim de filmes contra a nação. No ensaio chamado Retomar a Bandeira do Brasil, ou Nossa Bandeira Sempre Foi Vermelha, do pesquisador e também realizador de cinema Fábio Rodrigues, ele resgata a presença de rastros da bandeira nacional, tanto em filmes brasileiros, quanto em trabalho de artistas visuais que, assim como cartunistas e produtores de memes, passaram a intervir na bandeira brasileira, tentando, de alguma forma, recodificá-la a partir do humor, da raiva e de jogos de inversão simbólica. Nesse texto, Fábio menciona um filme mais recente, feito já durante a pandemia, em que, apesar da não aparição da bandeira do Brasil, da bandeira nacional, é um filme que emula a presença dessa bandeira. Por quê? Ele está falando do filme República, da diretora e atriz Grace Passou, que faz uma personagem que acorda no meio da noite para descobrir que o Brasil, de fato, nunca existiu. O Brasil era um pesadelo. E aí, depois, em um ponto de virada inesperado, de um filme que surge dentro do filme, uma xamã aparece para contar a essa mulher que o Brasil dela acabou, que se o Brasil dela acabou, na verdade, o Brasil que essa xamã pertence nunca existiu. O Brasil seria, então, uma ficção para os poucos que podem usufruir dele. Porque, para a população negra brasileira, o Brasil sempre foi e ainda é o apocalipse, muito antes da existência de qualquer pandemia. E ainda que o filme não traga a presença dessa bandeira, eu acredito que essa fala, que é a fala final do filme, nos gere esse tipo de imagem, que é essa produção visual que a gente está vendo esse cinema criar.
É isso, queria agradecer pelo tempo e pela escuta de todas e todos e todos. Ok, obrigada, Carol. Vamos, então, continuar agora com a fala do Cláudio Bezerra, para quem não pegou o início, vou só repetir o título, Apontamentos sobre a Estética Neon, do cineasta brasileiro Gabriel Mascaro. Então, com a palavra, Cláudio. Obrigado, Lídia. Obrigado à organização do encontro, do 10º encontro. A gente imagina que não deve ter sido fácil, né, fazer esse encontro online. Bom, eu vou compartilhar aqui, né, também um PowerPoint. Deixa eu ver. Eu fico sempre na dúvida aqui, porque eu não tenho muito domínio do Zoom, se coloco ele com tela cheia ou se deixo assim. Porque a tela cheia, pelo menos assim, no meu caso aqui, os vídeos da gente, né, a imagem da gente, fica em cima do PowerPoint. Não sei se, enfim, mas podemos compartilhar. Né? Fica à vontade para fazer do jeito que você preferir. Talvez você deixe assim, na hora de colocar o vídeo, você põe tela cheia. Assim tá bom, tá ótimo. Tá dando para ver, né? Porque vai ter algum momento que vai ficar em cima, mas, enfim, paciência. É assim mesmo. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Como o Lídia falou, né, o título da minha comunicação é Apontamento sobre a Estética Neon do cineasta brasileiro Gabriel Mascaro. Né? Como o próprio nome já indica, a gente vai fazer aqui, levantar alguns pontos, né, do que poderia ser uma proposta estética, né, dentro dessa perspectiva neon no cinema de Mascaro. Né? Para quem não conhece, né, acho que ele é bastante conhecido, mas sempre tem alguém que pode não conhecer. Gabriel não só cineasta, ele é um artista também, né? Ele faz instalações, faz exposições fotográficas, né? E a obra cinematográfica dele, ele é um dos mais importantes cineastas brasileiros contemporâneos, né? Do cinema brasileiro contemporâneo, e aí a obra dele envolve tanto ficção, né, a obra cinematográfica, né, como os 2 filmes que a gente vai trabalhar aqui, Divino Amor e Bom Neon, mas também documentários, né, aí está o Doméstica e Um Lugar ao Sol, e também filmes que ele próprio chama de híbrido, né, que são aqueles filmes que ficam ali na fronteira entre documentário, ficção, enfim, ensaio, experiência, experimental, né, que aí a gente tem a Onda Atrás o Vento Leva e a Avenida Brasília Teimosa. Né? Bom, eu vou falar, na minha apresentação, falar um pouco sobre essa questão do neon, né, para depois a gente ver especificamente o neon dentro da perspectiva do cinema, que é o que interessa. Né? De maneira bem simples, né, o neon é uma luz, como todo mundo sabe, uma luz brilhante, né, colorida, né, embora tenha uma prevalência de um certo vermelho alaranjado, né, que é gerada por uma corrente elétrica que atravessa um tubo, né, com gás neon, né, o neônio, né, o nome do gás. E é curioso porque quem descobriu essa luz, né, não foram os estadunidenses, né, foi na França, um engenheiro francês, e nos anos 1910, né, e não demorou muito, e foi na França, em Paris, né, que passou a ser utilizada como sinalização publicitária. Né, e isso deu tão certo, né, que ainda nos anos 20, né, Paris era bastante dominada por esses letreiros, e aí foi justamente essa popularidade que levou o neon da Europa para os Estados Unidos. Né. E aí, já na década de 20, ele dominou a paisagem, né, das cidades de lá dos Estados Unidos, porque justamente ele tornou-se um símbolo assim, ideal para um momento crescente, né, do mercado, né, do comércio lá nos Estados Unidos. Né, e virou também atração turística em algumas cidades, como Nova York, Las Vegas, que é essa daí, e Los Angeles. Né.
Mas o neon também ele é um dos símbolos, assim, digamos, da chamada modernidade capitalista, né? E aí essa luz, a gente pode dizer que ela traduz, né, de um certo modo, ela expressa o que Guy Debord, né, chama da sociedade do espetáculo, né, que é justamente essa coisa do fetiche da mercadoria, né, tal como a gente pode ver aí nessa imagem de Las Vegas, né? Mas o que interessa, né, especificamente a gente aqui é ver como é que esse neon, essa luz, ela foi sendo ganhando um status, digamos assim, também de arte, né, lá na década de 60, com a pop art que já começa, né, a absorver, né, a luz neon em alguns trabalhos, e depois, né, também, mais posteriormente, o neon tornou-se também uma expressão artística própria, né, a neon art. E aí, particularmente, a gente, como disse, vai focar assim, a questão do cinema e especificamente brasileiro, né? Tem um livro do Luiz Pucci, né, chamado Cinema Brasileiro Pós-Moderno, né, o neorrealismo, em que o Pucci ele discute, né, o que seria a emergência, né, de um novo cinema brasileiro na década de 1980, né, surgido após a ditadura. E aí o neon vai, o Pucci ele vai se debruçar especificamente sobre 3 filmes que são considerados como a trilogia paulistana da noite, né, o Cidade Oculta, o Anjos da Noite e a Dama do Cine Xangai, né? E aí, a partir desse corpo de filmes, o Pucci vai caracterizar o que seria uma poética, né, do pós-modernismo no cinema brasileiro, né? E seria também uma proposta, né, de cinema que faria um contraponto estético e político, né, ao cinema moderno brasileiro representado pelo cinema novo, né? Que já não seria mais aquele filme, aquele cinema completamente engajado, né, com uma perspectiva social muito forte, muito marcada, né? De modo geral, esses 3 filmes, né, eles apresentam uma narrativa, né, mais frouxa, né, mais fragmentada, né, sem muita amarração de causa, né, e consequências. São filmes cheios de ironia, né, de pastiche, né? E são filmes que dialogam, né, trazem referências de outras obras cinematográficas, né, de outros gêneros cinematográficos, né, desde o cinema noir aos musicais, né? E também tem uma dimensão assim, importante dentro desses filmes, que é a questão da centralidade do corpo, né? Trazendo também uma perspectiva identitária mais fluida, né? Bem típica dentro do que se coloca do sujeito pós-moderno. O Pucci ele considera que esses 3 filmes eles compõem, na verdade, uma variante estilística do cinema brasileiro pós-moderno, né? Que ele chama, inclusive, de neon realista, né? Uma certa alusão irônica ao neorrealismo, né? E assim, na verdade, como outras produções também dessa mesma época, né, a presença da luz neon, né, em determinadas cenas, ela cria uma certa aura, né, de efemeridade, né, que é algo que fluido, né, como algo muito típico da época, né, e com uma intenção de chamar a atenção, né, do espectador para certas passagens narrativas do filme. Os filmes de Mascaro, eles de algum modo eles dialogam, né, com essa trilogia da Noite Paulistana, né, particularmente nessa questão da inserção, né, da luz neon, né, interrompendo o fluxo natural da narrativa, né, em certas passagens, né, do filme. A questão também da fluidez identitária, né, a centralidade do corpo e o diálogo, né, com os gêneros cinematográficos, né. Mas, a meu ver, o cinema de Mascaro ele tem certas particularidades, né? E é o que a gente vai tentar apontar aqui algumas questões, né, nessa apresentação, né? Bom, o Boi Neon é um filme assim que expõe os bastidores, né, de uma vaquejada, né? Para quem não conhece, a vaquejada é um evento cultural
do Nordeste do Brasil, né, no qual 2 vaqueiros montados a cavalo, eles devem, né, derrubar um boi puxando ele pelo rabo, né? E aí, nesse sentido, até o Boi Neon, às vezes, ele pode parecer, inclusive, um making-off de uma vaquejada, né? Mas o filme também ele tem um diálogo, né, com um certo documentário, né, de observação, né, e com certo realismo também, eu acredito, próximo do neorrealismo, dentro do sentido de que expõe a vida cotidiana, né, mas, né, sem apresentar grandes acontecimentos, né, de virada narrativa, como era o próprio dos filmes do neorrealismo. E além desse diálogo, né, com os gêneros cinematográficos, né, o que chama atenção, na verdade, né, chamou bastante atenção, né, no Boi Neon, é quanto os seus personagens rompem, né, com a heteronormatividade de gênero, né, sexual. E aí a gente tem aqui, né, 4 dos principais, digamos, dos principais não, mas dos personagens que isso fica mais evidente, né? O primeiro é o do lado esquerdo, aí é o protagonista, o Iremar, que é um tipo forte, né, assim, que trabalha na preparação dos bois para a vaquejada, né? Mas nas horas vagas, né, ele se ocupa em desenhar, né, e costurar roupas femininas, né, assim, expressando certo desejo de se inserir no mundo da moda como estilista, né? Outra personagem que também rompe com essa heteronormatividade, né, é a motorista de caminhão, a galega, né, que é responsável pelo transporte dos bois, né, e dos homens, enfim, tudo que necessita para que ocorram as vaquejadas de uma cidade a outra, né? E a galega, ela também, né, dentro do filme, ela há algumas cenas em que mostra uma certa habilidade dela também como mecânica, né? Ela mexendo, consertando lá com as ferramentas, consertando, fazendo alguns reparos no caminhão, né? Que é uma ruptura com essa questão de uma certa, né, o caminhoneiro ser coisa para homem, não para mulher, né? E aí, de uma forma assim, um pouco também presente, né, mas não tão forte, tem a Geise, né, que é uma grávida, uma mulher que está grávida e que trabalha como vigilante noturna, né, numa fábrica de roupas, né, de tecidos, e aí ela usa calça, né, coturno, né, essa coisa bem máscula, carrega arma de fogo e tal. Mas durante o dia ela é também uma vendedora, né, de perfumes e cosméticos, né? E tem, né, por fim, o último aqui, que eu não sei se dá para ver, né? Acho que a gente está em cima dele, que é o Júnior, que é um outro, né, um homem que trabalha, né, junto com o Iremar, né, nos bastidores da vaquejada, mas que é uma figura assim, que tem alguns, né, traço de metrosexual, né? Ele tem um cabelo comprido, né? E gosta de estar na frente do espelho, né? Passando creme, ou então alisando o cabelo com aquelas máquinas de alisamento, né? Então, desse modo, né, isso foi algo que foi bastante trabalhado pela crítica na época, né? O filme foi bastante elogiado em função disso. E aí a gente pode dizer que o corpo, né, no Boi Neon, ele é um vetor político, né, de um devir de liberdade, né, algo que não se processa dentro do outro filme, que é, no caso, o Divino Amor, né. Foi interessante que Carol falou aí também, colocou o Divino Amor, e realmente dá para a gente estabelecer um diálogo, né. O Divino Amor pode ser visto como uma ficção científica, né, que joga com essa relação entre corpo, Estado e religião, né. É um filme que coloca uma visão futurista do Brasil sobre uma cruzada ultraconservadora, né, fundamentalista, né, e uma resposta, de um certo modo, de uma teocracia, né, uma suposta teocracia evangélica, né, que em 2027 nós estaríamos no Brasil submetidos a ela, né. Bom, nesse filme, a protagonista Joana, né, é uma escrivã de cartório, que recorre, né, a métodos pouco convencionais, assim, esteticamente assim, e eticamente questionáveis, né, como usar o próprio corpo,
para evitar que os casais se separem, né? Então, Joana, inclusive, leva esses casais para participar de terapias religiosas de um grupo que ela faz parte, junto com o marido, chamado Divino Amor. Ela, na verdade, a própria Joana e o marido também estão em crise, que é um floricultor, né? E porque ela não consegue engravidar, né? E aí, nos rituais do Divino Amor, tudo é feito em nome da preservação da família tradicional, né? Inclusive o sexo com terceiros. E aí o lema do Divino Amor é: quem ama não trai, quem ama divide. Nesse sentido, ao contrário de Boi Neon, em Divino Amor, o corpo, né, aparece como um vetor político, né, para um devir de dominação. Né? A gente depois vai retomar essas questões mais para o final. Né? Então, dentro desses filmes, onde é que a gente, né, encontra a presença específica do neon? Né? Em Boi Neon, de maneira muito semelhante, né, com os filmes da trilogia, né, da Noite Paulistana, né, que fala o Pucci, né, na verdade, tanto em Boi Neon como em Divino Amor, né, a luz neon ela aparece, né, ela cria uma certa aura de efemeridade, né, ela interrompe o fluxo natural, né, da narrativa para chamar atenção para certas passagens, né, do filme, né. E em Boi Neon, particularmente, né, o neon aparece como espetáculo, né, nas festas das vaquejadas, nos leilões de cavalos, né, de raça, né, e nas performances da mulher cavalo. Né. O neon a gente pode dizer que é uma expressão do kit da espetacularização que a vaquejada, né, e os leilões, né, encerram, né, na perspectiva mesmo do fetiche da mercadoria, né, como a gente citou o Debord. Né. Em Divino Amor, a luz neon está presente já nos créditos de abertura, né? E ela vem acompanhada também de um som eletrônico, né? Esse som eletrônico ele também está presente nos filmes da trilogia paulistana, né? E aí já um sinal, né, de uma certa atmosfera, né, que o filme traz, né, ao longo de todo o filme, né? De algo meio etéreo, né? O neon está dentro dessa dimensão, né? E a gente acredita também que tem uma relação forte com essa questão do fetiche, né? Do fetichismo. E aí, tal como em Boi Neon, é também, né, um símbolo de espetacularização, particularmente nessa festa, né, do amor supremo, né? A festa, como Carol colocou aí, que substitui o carnaval, né? Que é essa festa religiosa, onde tem essa imagem aí da rave, onde há evocações também do amor de Cristo, enfim. Mas o neon também, em Divino Amor, está presente e é símbolo de uma espécie de ritual de salvação ou sacralização da família por intermédio do sexo. Né? O estímulo da relação sexual com outro parceiro ou outra parceira é o meio pelo qual os casais dispostos a se separar, né, podem reconstruir a relação em prol da família. Há uma aparente liberdade nesse, digamos, método sexo livre, né, do sexo como uma espécie de revigorante das relações. Mas, na verdade, trata-se de uma estratégia para aprisionar os corpos ao destino traçado no enlace matrimonial, né, até que a morte os separe. Né. E aí, dentro... Na última, para a gente fechar aqui, não sei como é que está meu tempo, mas já estou caminhando para o fim, tá, Lídia? Tem uma expressão de um antropólogo brasileiro, né, chamado Renato Ortiz, que eu gosto muito, inclusive é o título de um livro dele, chamado A Moderna Tradição Brasileira. Né? E aí eu acho que os dois filmes, né, esses dois filmes de Mascaro, né, eles carregam, né, em si, né, dentro, eles trazem consigo, né, o que seria essa moderna tradição brasileira, né, que são justamente elementos contraditórios. Né. Para Renato Ortiz, a modernidade brasileira, ou o que é moderno do Brasil, é sempre atravessado por resquícios do arcaico, né, da tradição. Né. E aí, desse modo, né, em Boi Neon, a leveza, né, e a liberdade
do corpo do trabalhador, né, e estilista, né, o Williamar, né, ele contrasta, né, na realidade, com os gestos rudes dele, né, no trato com os animais e também, em determinadas ocasiões, né, no trato com a caminhoneira e a filha dela, né, a Cacá. Né. De modo geral, o filme é muito elogiado, né, pela crítica, né, em função dessa inversão de papéis, né, por romper com a heteronormatividade, né, mas, a meu ver, no filme, né, o ambiente é um ambiente opressor para as mulheres. Né. A liberdade ou o corpo livre é dos homens, né, como a gente pode ver, por exemplo, nessa cena do banho, onde eles estão juntos e exibem seus corpos com as genitálias à mostra, né, em um ambiente, digamos assim, adequado, né, com chuveiro, com água encanada, né, enquanto as mulheres tomam banho escondidas em ambientes improvisados, como a gente vê na cena ao lado, né, no caminhão, onde tanto a galega como a filha, né, juntam ali os baldes para tomar os banhos. Né. A modernidade, essa moderna tradição brasileira contraditória, né, ela também, né, está presente no Divino Amor, né, onde a modernidade neon tecnológica, né, se apresenta como dominação dos corpos, né, ancorada na questão da tradição religiosa. Né. Mas, ainda que os corpos dos homens e mulheres sejam ambos dominados, né, não seria a mulher mais objetificada e dominada também no Divino Amor? Bom, é o que eu percebo no caso da protagonista Joana, né, cujo marido a abandona ao saber que ela não está grávida dele, né, e nem tampouco de nenhum integrante da Igreja do Divino Amor, né, de onde eles frequentam. A protagonista, ela também é abandonada por sua igreja, uma vez que a mesma não acredita, né, a igreja não acredita, o pastor não acredita na versão dela de que a criança não tem pai, pois é uma dádiva, né, do Senhor, é o novo Messias. E ela também é abandonada pelo grupo das terapias religiosas, né, do Divino Amor, porque ela tenta entrar, mas ela é barrada na porta porque está sem o marido. Né. Por fim, a Joana acaba, né, como essa cena aí, do lado direito inferior, ela acaba só, né, na festa, né, na rave lá do Supremo Amor, do Amor Supremo, né, solteira, mãe solteira, né, nessa festa do Supremo Amor. Então, para mim, esses dois filmes eles também carregam uma contradição, né, que está bem relacionada, né, a como o Brasil, né, se mantém. Quer dizer, você tem um machismo estrutural, né, e que os filmes deixam isso bem claro. Né, e, para mim, isso é uma posição política, né, também do próprio cineasta a respeito dessas questões. É isso. Muito obrigado. Espero que não tenha passado tanto assim do tempo. Deixa eu sair daqui. Opa. Deixa eu... Ai, meu Deus, e agora? Pronto, consegui. Okay. Obrigada, Cláudia. Bem, então vamos dar continuidade e agora vamos para a última comunicação, antes da gente abrir para perguntas e para ter uma conversa. A próxima comunicação, para quem perdeu o início, né, A Vizinhança do Tigre e Baronesa, Deriva, Fabulação, Verdade e Memória, do Rodrigo Gueron, Lucas Andrade e Ian Schuller. Com vocês, então, a palavra. Vou começar falando, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado à organização da IEM pelo convite, pela aceitar a nossa proposta de trabalho. Parabéns para a organização do evento tão difícil, embora seja sempre triste a gente não poder estar se encontrando em Portugal, como eu tive a oportunidade de fazer vários anos. E quero dizer que eu vou passar rapidamente a palavra
para o Lucas e para o Ian. Esse é um trabalho de pesquisa que a gente está fazendo junto há mais ou menos 2, 3 anos. E depois eu vou retomar a palavra no final. A gente tentou calcular mais ou menos o tempo, mas queria dizer também que agradecer as duas apresentações dos dois colegas da mesa, da Carol e do Cláudio, dizendo, inclusive, que vai ser difícil fazer uma apresentação depois de duas apresentações tão boas como essa. E muito instigantes, muito interessantes. Vamos ver se a gente consegue bater uma bola aqui. Então, vou passar a palavra para o Lucas, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu também adorei as apresentações, também me senti confortável com os sotaques, né, que eu estou há 10 anos longe, mas também sou pernambucano, então me senti mais... Mas, enfim, só corrigindo a Lídia, eu faço mestrado na UERJ, né, não doutorado, mas sou orientado pelo Guéron, né? Eu queria começar primeiro falando a respeito das duas obras que a gente vai abordar aqui nessa apresentação. São 2 filmes realizados na década de 2010 no estado de Minas Gerais. A Vizinhança do Tigre, de 2014, dirigido por Afonso Shoa, e Baronesa, de 2017, dirigido pela Juliana Antunes. Esses 2 filmes eles foram realizados em meio a uma crescente produção brasileira contemporânea ocorrida no estado de Minas Gerais, e são ambos filmes realizados em cidades periféricas da capital do estado, Belo Horizonte. O primeiro foi realizado no bairro Nacional, na cidade de Contagem, e o segundo em Santa Luzia, no bairro que dá título ao filme, Baronesa. Portanto, a nossa fala e o artigo que estamos desenvolvendo juntos buscam um certo olhar a respeito dessa periferia, mas não somente a partir de um recorte da espacialidade urbana, sem, inclusive, questionar a validade dessa perspectiva da espacialidade urbana, né? Mas buscamos também construir um olhar para a periferia como um espaço de produção e de invenção nas dinâmicas das disputas éticas, políticas, estéticas da cidade, relacionando essas imagens aos conceitos de deriva e da fabulação, que vão ser apresentados mais à frente nessa apresentação. A gente olha também para essas obras a partir das políticas de desejo que elas elaboram e também das propostas mais horizontalizadas de socialização que são presentes nos processos de produção dos filmes. Aí, a respeito da relação dos 2 realizadores, né, a gente destaca que o Afonso Shoa foi, juntamente com a Rita Pestana, um dos montadores do filme da Juliana Antunes, o Baronesa, assim como a própria Juliana teve um papel decisivo como assistente de direção no longa-metragem mais recente do Afonso, né, o Arábia, um filme de 2017. E aí, para continuar, né, vou apresentar 2 sinopses dos filmes. Uma que está presente no 9º catálogo da Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que é do filme A Vizinhança do Tigre, do Afonso, né, que é descrito da seguinte maneira: Juninho, Menor, Neguinho, Adilson e Eldo são jovens moradores do bairro Nacional, periferia de Contagem. Divididos entre o trabalho e a diversão, o crime e a esperança, cada um deles terá que encontrar modos de superar as dificuldades e domar o tigre que carregam dentro das veias. Já a Baronesa tem sua sinopse apresentada da seguinte forma no site da distribuidora do filme, a distribuidora Vitrine. Andréa quer se mudar. Leide espera pelo marido preso. Vizinhas em um bairro na periferia de Belo Horizonte, elas tentam se desviar dos perigos de uma guerra do tráfico e evitar as tragédias trazidas junto com a chuva. Juliana Antunes, que é a diretora do Baronesa, né, ela sempre deixa claro nas entrevistas que desde os primeiros movimentos para a realização do filme, ainda numa disciplina de documentário da faculdade, que ela tinha um desejo de registrar a mulher da periferia. Isso aqui é até uma aspas dela, né? Enquanto que o Vizinhança do Tigre também traz algo de verdade, como um sentido de realidade a ser mostrada, o que se torna um dos fatores que aproxima os 2 filmes, né? Que faz ambos terem uma proximidade com o que a gente genericamente chama de documentário, considerando mesmo que provisoriamente o que seria uma das mais gerais divisões de gênero, né, que se encontram no cinema, nos filmes de ficção e nos filmes de documentário. Uma coisa que eu acho curioso saber é que, diante de algumas intervenções do público ou da crítica,
que observava principalmente o aspecto documental dos filmes, ambos os realizadores preferem se contrapor a essa categorização para ressaltar os aspectos ficcionais dos filmes, né? Como se considerassem que o documentário transforma tudo em objeto e, de alguma forma, esses realizadores estão meio negando isso. Então, para encerrar essa minha parte da apresentação, queria citar uma entrevista do Afonso Ochoa, o realizador do A Vizinhança do Tigre, ao site Cine Festivais, em que ele se opõe à classificação de documentário que colocam no A Vizinhança do Tigre, né? Aí aqui abrindo aspas para uma fala dele. Se espera de um documentário, no sentido tradicional, são entrevistas, talking heads, aquilo que Godard chama da prova do crime, uma espécie de atestado de veracidade dos fatos e acontecimentos. Então, documentário esse filme não é. Enfim, eu queria passar agora a palavra para o Ian, para ele continuar, e aí a gente continua a conversa depois. Bom, olá, obrigado, Lucas, pela apresentação, pela introdução do trabalho. Olá, bom dia a todos, todas e todos. Eu vou ler a minha apresentação. Eu preferi fazer assim para controlar mais ou menos o tempo, que é bastante limitado, já que nós estamos dividindo em 3. Então, enfim, vou começar a leitura. Foi combinado que eu faria uma análise comparativa sobre como o conceito de deriva é operado e se distingue no interior dos 2 filmes objetos de nossa análise, sendo esses A Vizinhança do Tigre e Baronesa. Isso é, como os métodos de produção e a feição formal desses filmes podem ser aproximadas de forma mais sugestiva e tateadora do que conclusiva ao conceito de deriva, já que no cerne deste próprio conceito está a abertura para a indeterminação. O artigo que escrevemos juntos nos ajuda a elucidar alguns desses vetores, especialmente a possível ligação entre deriva e aquilo que Gilles Deleuze chama de função fabuladora em A Imagem Tempo. Cito o nosso artigo. Essa experiência de deriva, de flanar ou de perambular, nos pareceu decisiva para acionar o que chamaremos aqui de uma função fabuladora, isto é, uma experiência de fabulação que, por sua vez, trará de uma forma singular a verdade ou a realidade daqueles que são instigados a fabular no filme, inclusive no que se refere ao que é ao mesmo tempo uma evocação e uma criação de uma memória daquilo que eles, os personagens, são e das histórias que são criadas. Acabei a citação. Em A Vizinhança do Tigre, um de seus personagens principais, Neguinho, fabula constantemente a partir de imagens e gestos violentos. Ele faz de um cabide uma metralhadora ou escopeta, fala sobre explodir cabeças como se tivesse acesso a poderes mágicos. Em outra sequência, Neguinho e Juninho se provocam de modo crescente. Fazem uma batalha de rap, onde a pobreza de um e outro é evocada como gatilho difamatório e acabam testando suas forças num duelo com espetos de churrasco. Esses jogos reúnem qualidades simultaneamente violentas e lúdicas. Ora, os personagens são cavaleiros medievais, antagonistas de western e simplesmente garotos de periferia que transformam a violência do entorno em troça e ficção. Uma fabulação da violência que cruza os rumores da indústria cultural, da extrema mediatização da violência na TV e no cinema, com a realidade cotidiana do espaço onde habitam, onde o risco do crime, do encarceramento e da morte estão sempre nas vizinhanças. Memória corporal e fabulação. Não sabemos se as marcas de bala no corpo de Juninho são reais ou invenção. O que importa, no entanto, é a indistinção entre sua mitologia pessoal e seu passado, sua capacidade de inventar a si mesmo e de mostrar que sua fábula não pode ser reduzida a uma pretensa realidade objetiva. Juninho é mais um personagem demonstrativo de uma certa virada ontológica do cinema no pós-Segunda Guerra Mundial, na medida em que escapa de ser um objeto da análise sociológica
para se produzir num deslizar constante. Nesse mesmo movimento, precisamos igualmente destacar o trabalho de câmera e decupagem em A Vizinhança do Tigre. A câmera passeia pelas matas, obras, terrenos baldios e ruas com a mesma desenvoltura, inconstância e derivação que os personagens usam para formar laços e narrar ou inventar a própria vida. A forma do filme acompanha e incita a deriva dos personagens. Em Baronesa, por outro lado, o trabalho de câmera e montagem não é tão despojado. Ao contrário, parecemos estar diante de um registro documental mais neutro e objetivo, com um trabalho de câmera que parece especialmente interessado na análise das interações entre os personagens. Uma câmera que varia entre a proximidade dos corpos e uma certa distância analítica, sem dúvida, mas que parece mais recatada nas suas possibilidades de divagação e interação com o espaço. No entanto, devemos lembrar que o procedimento metodológico que resultou em Baronesa partiu de uma experiência digressiva e derivante de sua diretora, porque, inicialmente, Juliana Antunes, a diretora de Baronesa, pretendia fazer um filme onde seguiria as linhas de ônibus que iriam para cidades com nomes de mulheres, como no caso da própria favela onde o filme se passa, que tem o mesmo nome da diretora, Juliana. Assim, o filme parte de um jogo com o acaso, uma experiência de deambulação que acaba resultando no encontro improvisado com aquele grupo específico de personagens que o filme retrata. Abandonar o próprio corpo e seus esquemas, a deriva e a sorte. Esse é o lance que impulsiona o projeto de Baronesa a se concretizar. Há também, e certamente, os momentos onde os personagens de Baronesa fabulam em cima de suas memórias e de seus cotidianos, quando, como na Vizinhança do Tigre, fazem da violência um estímulo para a invenção de si e de seu espaço cultural. Racatacatacatacatacatacatá fom com lá a metralhadora. Essa é uma citação de uma fala, de um momento de dança no filme. Cantam e dançam um grupo de personagens sob o som onomatopeico de um fuzil. Em outro momento, se banham numa caixa d'água como se estivessem num lago povoado de peixes. E, na cena final, quando Andréia finalmente chega à favela de Baronesa, há um close-up em que ela lança os olhos ao mesmo tempo para a favela, a mata, o extracampo e o vazio de Baronesa. Fabulação total, memória e projeção daquilo que não se vê, isso é, imagem mental inacessível e resplandecente em seu segredo de deriva. É isso, obrigado. Vou passar para o Guéron agora, que vai continuar. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa é uma pesquisa em andamento e eu queria falar um pouco como é que a gente chegou a esse conceito de deriva numa apropriação livre da experiência da deriva colocada pelos citacionistas, mas também numa relação com o próprio conceito de perambulação que o Deleuze traz como marca desse rompimento do cinema clássico do cinema moderno, e essa experiência do personagem de perambulação que surge com força no neorrealismo italiano, que é um personagem de subjetividade aberta, um personagem, na verdade, vidente, onde não tem mais uma relação, uma ligação sensório-motora com as imagens, né? E, na verdade, vê as imagens, e as imagens mesmo passam a ter uma potência própria nos filmes. Mas o que é curioso, até mesmo quando a gente menciona no artigo que a gente está escrevendo essa ruptura do documentário, que o Jean Rouch é meio que um paradigma dessa ruptura, e o próprio Deleuze se debruça sobre ela, não é colocar ou a Juliana Antunes, ou o Afonso Shoa, ou o André Novaes e o Gabriel Martins, ou mesmo a Dirley Queiroz, nessa linhagem, exatamente, como se eles tivessem uma dívida de linhagem, algum tipo de evolução, ainda que, por outro lado, não se trata também de nenhum espontaneísmo de periferia. Todos esses diretores são estudiosos do cinema, eles conhecem bem o cinema, eles têm fizeram mesmo universidade,
tem ou tem uma relação de ver muitos filmes, de organizar cineclube, de se reunir para debater cinema, etc. Mas a primeira coisa que chamou a nossa atenção é que o esquema do documentário clássico, né, que é na verdade que expressa na verdade um determinado regime de verdades, né, em nenhum momento parece ter ocorrido a eles fazer esse tipo de documentário clássico, né? Já de cara a experiência da deriva é uma experiência com a qual eles acionam o próprio ato de criação cinematográfica antes mesmo de ter a ideia de fazer os filmes. Então, segundo o relato do próprio Afonso Shoa, que mora no bairro de Contagem, no bairro Nacional, que é uma periferia de Contagem, num certo sentido, periferia da periferia, né? Já que é a região metropolitana de Belo Horizonte, ainda que Contagem seja uma cidade importante, que tem um centro, não é simplesmente uma cidade dormitório. Mas, enfim, o Afonso tinha começado a fazer uma espécie de experiência, e ele vai usar o conceito de flynar, né, de perambular pelo bairro, numa oficina de fotografia, de onde apareceu a ideia de prolongar essa oficina por conta de uma oficina com os garotos da sua vizinhança, oficina essa onde começou a ser cunhado, começou a ser fabulado os próprios personagens do filme, né, do Vizinhança do Tigre, né? Isso já foi mencionado no caso da Juliana, né? Ela, ainda no curso pré-vestibular, antes de entrar na faculdade, ela notou que os ônibus de Belo Horizonte, que iam para a periferia, quase todos iam para o bairro com nome de mulher. Então, ela começou com os amigos a pegar esses ônibus e conversar com personagens mulheres, né? E ela queria, então, contar a história das mulheres da periferia, porque queria conhecer, etc, etc. Então, a primeira coisa que nos chama atenção eu acho até interessante, assim, parece que dá para ver assim, uma coisa meio benjaminiana, né, de ver a história a contrapelo, né, que na verdade uma ideia bem marxista, na verdade, né? Parece que dá para ver a história a contrapelo, parece que desses filmes, parece que a gente olha para trás da história do cinema e eles que iluminam a história ao contrário, né? Porque se o problema do Jean Rouch, quando rompe com o cinema documentário etnográfico, o modelo etnográfico do qual ele mesmo tinha como função isso, ele como colonizador era um contratado do Estado francês para fazer filme etnográfico, né? Em determinado momento ele rompe com isso porque ele se sente insatisfeito, né? Para esses diretores brasileiros e diretoras e diretores brasileiros, isso não é nem uma questão nem se coloca essa possibilidade de fazer, porque exatamente me parece que a experiência criadora precisa passar por um rompimento sensório-motor com esse modelo de verdade, que é um modelo estético de documentário, que só funciona, na verdade, funciona já esse modelo clássico do documentário como uma lógica colonial, né? Como um modelo de verdade de uma relação eu-outro, que, na verdade, eu é igual a eu, o outro é igual ao outro, e essa relação eu-outro é uma relação, ao mesmo tempo, uma relação de hierarquia, né? Então, a deriva é curioso também, porque a deriva parece ser o estado mesmo em que todos já se encontram, né? Os próprios personagens que são pensados no Vizinhança do Tigre, né? E a deriva a Vizinhança do Tigre é um filme que a preparação do filme, a realização do filme e a experiência de ver parece estar quase que num movimento só, e todos nós entramos em deriva, porque parece que derivante, parece que um certo desterro é a experiência mesmo, assim, essa abertura, essa vida cercada pelo perigo o tempo todo, essa subjetividade aberta é o estado mesmo que eles se encontram. E, nesse sentido, há uma situação, uma coisa que eu acho interessante, um jogo que a gente está conversando muito na nossa pesquisa, que é uma relação que esses cineastas têm de pertencimento, né, ao mesmo tempo que, evidentemente, que são o outro, né? São o Afonso, porque mora no bairro Nacional propriamente dito, né?
e há um pertencimento àquilo. A Juliana, porque é uma mulher lésbica que vem de uma muito jovem, de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, uma situação bem minoritária, não é nada fácil ser uma mulher assim no interior, só 3 minutos, né? Portanto, ela vai de encontro a essas mulheres que estão também sempre na situação de desterro, né? Que é a situação dos pobres, dos corpos negros, dos corpos mestiços, dos corpos LGBTQ, dos corpos das mulheres. Assim, é uma situação que, na verdade, desde a descrição que o Marx faz da acumulação primitiva, é a descrição dos pobres no capitalismo. Assim, sobretudo se a gente vê esse conceito na maneira como a Silvia Federici reviu ele, ou como Samir Amin reviu, assim, é uma situação de desterro completo, né? E parece, então, que a deriva é um estado que eles já se encontram. Então, eles mergulham nessa situação, e mergulham nessa situação onde o jogo de pertencimento de alteridade ganha uma dinâmica de eles que pertencem àquilo funcionam como uma espécie de instigadores a criar, né? É uma chamada à criação, né? É uma chamada à criação que é um jogo de 2 mãos, porque eles chamam a criar e se abrem, se jogam para a criação, né? E talvez aqui a gente pode até se aproximar do modo como o Deleuze diz que se aciona a expressão da fabulação, que é a partir de um duplo devir, né? Mas eu mudaria essa ideia de duplo devir e diria que é um múltiplo devir, né? Que se coloca ali. Enfim, e é interessante, na verdade, como esse múltiplo devir é o único caminho que existe para que aquelas pessoas todas tenham uma atividade, né? São corpos subalternizados para um jogo de corpos, de imagens, entre imagens majoritárias, né? Imagens majoritárias que eles vão resvalando e botando para dentro, assim, né? Como o Ian descreveu, né? Um pouco de figuras da grande mídia, um pouco de imagens do cinema, etc., etc., e vão colocando para dentro e, ao mesmo tempo, antropofagizando de uma maneira bastante... Ok, meu tempo terminou, né? Vão antropofagizando de uma maneira bastante potente, né? E talvez essa é a única maneira de aparecer, digamos assim, de alguma maneira, a verdade deles, né? A única verdade possível a eles é a reversão do lugar de subalternidade, do lugar de passividade, é fazer uma batalha de corpos e uma batalha de imagens onde só resta a eles serem criadores, né? E a fabulação é isso, essa função fabuladora que aparece no filme, ainda que, em alguns casos, seja uma abertura, né? Na verdade, às vezes até a fabulação é frouxa, porque eles caem na deriva de novo, né? Mesmo quando... Estou encerrando, então. Mesmo no caso do filme da Juliana Antunes, onde a edição da história, aliás, feita pelo Showa e uma outra editora, que, desculpe, agora daqui a pouco eu lembro o nome, né? A edição da imagem, da história, fica um pouco mais amarrada de maneira sensório-motora, mas a história fabulada, porque é uma experiência de fabulação, há uma oficina de personagens, como no filme do Show ali, uma oficina... a própria história pensa fabulações do mesmo jeito, tá? Bom, vou encerrar aqui, então, e vou passar a palavra para o público. Obrigado. Ok, obrigada, então, Rodrigo. Marta, você pode, por favor, nos dizer se tem alguma pergunta? Sim, era isso mesmo que eu ia dizer, portanto aqui no chat não está pergunta nenhuma e no YouTube, neste momento, temos 6 pessoas a assistir e ainda não há questões, mas podemos aproveitar a oportunidade também para nos dirigir a quem está a assistir por essa via. O YouTube está com um ligeiro delay, mas é coisa pouca, e portanto quem quiser colocar questões eu transmito depois aqui também para a mesa. Eu posso então fazer uma pergunta para todos os integrantes? Gostaria de que vocês falassem um pouco assim, com todas essas diferenças, né, de produção regional desses filmes que foram trazidos de Minas, de Brasília e de Pernambuco, né?
Quais elementos que vocês acham que unem hoje o cinema brasileiro, né? Que é isso. Eu posso falar? Por favor. Eu acho que o que une é a heterogeneidade, entendeu? Eu acho que é um cinema muito diverso, né? Que tem é difícil a gente dizer assim que há uma característica, há um cinema brasileiro, né? Assim, no sentido, quais são as características desse cinema, né? Eu vejo que, assim, por exemplo, às vezes se tem lá em Pernambuco, aqui em Pernambuco, né? Eu estou em Pernambuco, tem uma discussão muito sobre essa questão do cinema pernambucano, né? E aí é interessante porque, na verdade, o cinema pernambucano também é muito diverso, né? Porque, assim, talvez o que possa, assim, às vezes as pessoas acham que existe um cinema pernambucano, assim, né, com certas características, né? É porque tem uma parte, né? Talvez até dos filmes que têm até mais visibilidade, dos realizadores que têm mais visibilidade, eles são, digamos assim, mais autorais, né? Eles fazem um cinema assim, que não está muito preocupado com o mercado, mas é um cinema mais crítico, né? Às vezes resvala para um ensaio, né? Como os filmes de Marcelo Pedroso, por exemplo, né? Que são filmes que enveredam mais pelo ensaísmo do que propriamente, né? de abordar, discutir, descrever alguma questão, né? Seja tanto os filmes de documentário como mesmo a ficção dele. Então, eu acho que eu fico com uma opinião, às vezes, de Jean-Claude, né? Que disse que esse negócio de nacional não existe, né? Assim, porque são tão diversos, né? E cada realizador tem enfim, se interessa por alguma coisa, tem um certo jeito, né, de abordar, né, um certo elemento estético narrativo, né, que persegue e tal. Eu vejo isso, sabe? Eu vejo que há uma diversidade muito grande, Lídia, né? Eu acho que talvez pode ser a questão da heterogeneidade mesmo, é um cinema bastante heterogêneo, né? Alguém mais gostaria de complementar dar o ponto de vista? Eu acredito que, assim, o que o Cláudio falou faz todo sentido, é um cinema bastante heterogêneo. Eu acho que há também, a gente, talvez seja uma coisa de entender que o cinema feito no Brasil, ou o cinema feito em territórios que são de alteridade para um certo eixo eurocentrado ou estadunidense, sempre existe uma certa expectativa de enclausuramento da produção audiovisual desses territórios de alteridade em um lugar só. Como existe, por exemplo, dentro do próprio cinema brasileiro, expectativas muito fixas do que deva ser, por exemplo, um cinema negro, do que deva ser um cinema LGBTQ, do que deva ser... E eu acho que esses discursos eles servem mais ao hegemônico do que a nós, sempre. Porque essas expectativas elas dizem respeito a sistemas de poder de quem classifica, de quem cria registros, né, classificatórios do que deve ser o cinema. Então, faz uma provocação mesmo, assim, da gente... porque isso são armadilhas que a gente cai com muita frequência, e eu acho que a gente tem que evitar essas armadilhas. Mas é isso, se alguém quiser mais complementar, eu também tenho várias perguntas aqui para as duas apresentações. Eu também tenho mais umas, mas alguém gostaria de complementar mais alguma coisa? Está ok? Eu vou tentar arriscar um comentário ao que a Carol disse, que eu achei interessante, tem tudo a ver com a apresentação dela, né, com a questão da centralização da ideia de nação em torno dessa imagem da bandeira, né? Mas, por outro lado, eu também fico pensando que essa tentativa de
compor o cinema brasileiro em torno de pressupostos temáticos, né, ou de pressupostos quaisqueres, ela também tem, ela pode ter uma espécie de, pode vir de um lugar estratégico, né, assim, de autodefesa. Então é muito complicado isso também, porque de um lado, claro, você corre o risco de ficar congelado nessas classificações, né, ou nessas determinações que vêm de fora, mas, por outro lado, você também tenta criar um significado próprio para mostrar que existe, né? Assim, enfim. E eu acho que todos esses filmes, de algum modo, quer dizer, não, assim, em algum nível, eu acho que eles estão especulando sobre, criticamente, claro, mas especulando sobre uma certa ideia, não sei se de Brasil, mas, bom, o Boi Neon, acho que com certeza, né? Os filmes do Mascaro, com certeza, pelo menos, os do Afonso, o Arábia, com certeza também, né, assim, de algum modo, fala sobre Brasil, enfim, ou mais especificamente sobre Minas Gerais, mas, enfim, só quis dizer isso. Eu concordo com o Cláudio, eu acho que o que une o cinema brasileiro hoje é a diversidade, né? Eu acho uma imensa... Certamente. Só para acrescentar isso que o Ian falou, que é muito importante, e eu concordo com ele, eu acho que enquanto, dentro dos discursos e dos termos, enfim, do debate estético, a gente precisa evitar cair em algumas armadilhas desses enclausuramentos, mas enquanto projeto estratégico de existência dentro de situações que são cada vez mais precárias, e no caso agora, de fato, apocalípticas para o audiovisual brasileiro, é fundamental que se estabeleça, assim, a existência de um cinema brasileiro. E aí eu acho que tem a ver com isso, assim, em que circuitos a gente está falando. No circuito das políticas públicas, fundamental. No circuito do debate estético, aí eu acho que a coisa é um pouco mais complexa. Sim, certamente para mim essa é a questão, né? Essa complexidade do problema. Assim, e dentro dessa perspectiva que você falou, Carol, do debate das políticas públicas, né? É bem claro, né? Porque quando as políticas públicas são para o cinema brasileiro independente, né? Então, isso é uma coisa que realmente precisa ficar claro também, né? Porque você vai dar verbas públicas, né, para realmente a produção que não a produção do mainstream, né, que já tem, né, o recurso. Você vai dar o recurso público, né, e as políticas públicas são justamente para fomentar a produção independente. Então, aí sim, realmente faz sentido, eu concordo plenamente contigo, né, de que é necessário, né, nesses ambientes, assim, onde é que a gente está falando, né, sobre o cinema brasileiro. Então, é bem necessário, né, a gente defender que ele existe, né, na perspectiva das políticas públicas e é aquele cinema independente. E na sua heterogeneidade, com certeza. Isso, exatamente. Carol, você pode fazer a pergunta agora? Eu tenho perguntas para as duas apresentações, enfim, saí anotando algumas coisas enquanto vocês falavam. Primeiro, para o Cláudio, uma das coisas, logo quando eu vi o título da apresentação, eu vi que você ia falar sobre o trabalho de Mascaro, tanto no Boi Neon quanto no Divino Amor, particularmente no Divino Amor, que é um filme que, enfim, que eu assisti mais vezes. Fico pensando também, e quando se fala em estética neon, enfim, uma proposta neon do filme, e de como esses momentos em neon eles interferem e rompem um pouco com o fluxo enfim, dramático de cada filme. No caso de Divino Amor, eu acho que tem uma especificidade, é só um comentário, na verdade, não é nenhuma dúvida, mas em relação especificamente ao projeto estético do neon. Em Divino Amor, existem algumas cores específicas que são acionadas pelo filme, aquele rosa, que é aquele azul, que fazem uma relação muito direta com estética, com o projeto estético ficou bastante famoso nos anos 80, particularmente nos Estados Unidos, que se chama Vaporwave. E o Vaporwave, ele nasce de um contexto contracultural. Ele nasce, sim, de um contexto contracultural.
E num momento muito mais recente da nossa história, da história do mundo, de uma maneira geral, essa estética Vaporwave, ela é reapropriada por grupos de extrema-direita do mundo inteiro. Primeiro, pela campanha de Trump. Essa estética Vaporwave, ela entra muito intensivamente dentro de uma campanha de Trump que ele fazia nas redes sociais dele, e reapropriada também, obviamente, pela campanha do atual presidente em questão, cujo nome, enfim, não precisa ser dito. E essa estética Vaporwave, ela é reapropriada, ela que nasce no momento de contracultura, reapropriada para esses discursos da extrema-direita. E eu tenho a impressão que Mascaro, obviamente, ele não faz isso pensando nessas campanhas eleitorais, mas ele faz isso já quase que como uma profecia, assim, profeticamente, criando uma certa imagem para o filme que está ali projetada em coisas muito concretas sobre as quais o filme fala, né? Que é esse projeto de uma teocracia no Brasil. Então, eu acho curioso só, assim, e tem a ver com o Vaporwave, ele é totalmente neon, totalmente neon. Então, acho que tem uma conversa aí, não sei. E sobre a apresentação, bem, Vizinhança do Tigre e Baronesa são dois filmes que eu assisti milhões de vezes, assim, de vez em quando eu volto para esses filmes. Então, eu me lembro, enfim, de detalhes muito precisos dos filmes. E eu acho muito interessante isso que vocês falaram, da ideia de deriva e da ideia de fabulação. Uma das coisas que foi dita né, particularmente quando se falou daquela imagem final de Baronesa, quando ela está ali observando um extracampo, e a gente tem essa, abre aspas, porque foi dito aqui, imagem mental inacessível e resplandecente. E aí isso me leva imediatamente a uma fala do Adirley Queiroz sobre Branco Sai, Preto Fica, em que talvez nessa fala do Adirley Queiroz veja tudo isso que vocês estão falando aí, só que, enfim, articulando outros conceitos, que é quando ele explica por que ele faz o Branco Sai, Preto Fica no registro de ficção científica que ele faz. Ele diz o seguinte, na verdade, assim, primeiro que tem uma estratégia de guerrilha já no próprio preenchimento do edital para se fazer o filme, porque o edital que estava disponível era um edital de documentário. E aí ele vai e subverte, diz, não, é um documentário, beleza? Inclusive, ele está classificado como um documentário quando a gente procura no Google. Só que o que é que ele percebe? E ele fala isso, né? No momento em que eu coloco a câmera num tripé, ligo essa câmera, filmo a pessoa que eu estou filmando, que no caso são essas duas pessoas que ele conhece, que é o Marquinhos e o Choquito, nesse registro de cabeça falante, o corpo desses homens automaticamente se retrai. O ombro vem para frente. É um corpo acostumado com uma certa gramática de telejornal, em que esse corpo periférico ele precisa se retrair dentro da imagem para poder ser lido nesse esquema de sujeito centro, objeto periférico, objeto alteridade. Eu não quero repetir isso, não quero repetir essa fórmula do telejornalismo e massacra, né? E que massacra essas pessoas. Então, onde é que eu vou? Quais são os filmes que esses caras sempre assistiram? La Quente, Supercine, Sessão da Tarde. E aí é um certo repertório de cinefilia que eles conhecem muito bem, inclusive gramática de telenovela também, que é o repertório dos filmes de ação. Aí, a partir da ideia de ação e de colocar esses corpos em ação, ele tira o corpo do lugar de retração. Ele expande esse corpo para infinitas possibilidades de imaginação. E o Branco Sai, Preto Fica talvez seja o primeiro filme em que a gente veja, de fato, homens negros periféricos em momentos de pura contemplação do espaço. Eles param, olham e observam, e a câmera fica lá com eles. A câmera observando, eles observarem o espaço. Aí, quando vocês falam, né, dessa ideia de deriva e perambulação, que está também em vários momentos, no momento da Vizinhança do Tigre, que um dos personagens está ali, enfim, depois que ele fuma, ele passa um tempão ali viajando. Você vai viajando com ele, porque a cena, o tempo da cena te permite isso. Você imagina mil coisas que ele está imaginando na cabeça dele.
Aí tem uma coisa que eu acho interessante, porque, enfim, todos os conceitos que são acionados, que estão sendo trazidos, que vem do Deleuze e que vem do Walter Benjamin, com a ideia do flaner, né, o botânico do asfalto, tem uma curva aí que é feita por essas duas pessoas, no caso, o Afonso e a Juliana, e eu acho que muito mais enfaticamente no Afonso, que é o fato de que essa flanerie e essa deriva pelos espaços, que sempre foi cedida para o sujeito do homem branco eurocentrado, finalmente ela está no corpo daquelas pessoas que nunca tiveram esse espaço de contemplação, de deriva e de flanerie na cidade, porque são sempre corpos seguidos, não são corpos invisíveis na cidade. É isso. São considerações que eu teria a fazer. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer? Eu tenho mais uma consideração final a fazer, mas antes disso, alguém gostaria de falar e depois a gente vai encaminhando para encerrar? Desculpa, não queria ser chata e interromper esta conversa, que é interessantíssima, mas nós estamos mesmo em cima do tempo e, portanto, temos mesmo que fazer as conclusões. Peço desculpa, Rodrigo, não queria interromper. Então tá. Da outra vez eu estava terminando também, teve essa interrupção, mas eu ia dizer, mas tem uma relação com isso, porque eu me pergunto, Carol, se não existe um rigor sensório-motor, digamos assim, maior no Baronesa, porque é um filme feito por uma mulher e os protagonistas principais são mulheres. E talvez, num certo sentido, não é permitido a mulher derivar tanto, embora a experiência do desterro seja a mesma o tempo todo. Mas o que elas fabulam, porque a vida delas é isso, quer dizer, na hora que elas fabulam um personagem, elas derivam do mesmo jeito, no sentido de que a personagem principal, a Andrea, quer ir embora. Ela só quer ir embora. Não tem nada que enraiz dela naquela favela, mesmo que ela tenha relações afetivas ali. E ir para a Baronesa é isso. É uma ocupação baronesa, na verdade. É uma ocupação onde ela constrói a nova casa dela, não é? Num grande vazio. A experiência do vazio dela é construindo uma casa. Percebe como é diferente dos meninos? Ela está construindo uma casa, ela lá com habilidade mesmo de pedreira, passando a massa, o tijolo, etc, etc. Ela constrói aquela casa no vazio, assim, é um bairro nem é um bairro praticamente, uma região bem rural, bem limítrofe ali. E, enfim, é engraçado isso, porque a deriva como potência criadora e a deriva como uma decisão estética, por exemplo, dos citacionistas, é um pouco a condição mesmo em que eles se encontram, desde sempre. No sentido mas, ao mesmo tempo, a potência da criação vem daí. Mas, bom, isso é apenas... Estou jogando essas ideias, não estou afirmando assim, de maneira peremptória, entendeu? Bom, então, vamos, já que temos que encaminhar para o fim, eu queria só salientar, né, a importância de vocês terem trazido esses filmes que estão colocando em discussão diferentes tipos de violência hoje, né, que o povo brasileiro está sofrendo, principalmente o povo periférico, como no caso da Vizinhança do Tigre, da Baronesa, né, e que esses filmes estão dando voz a essas pessoas marginalizadas, invisibilizadas pelo poder público. Eu gostaria de destacar isso, a importância desses filmes também para discutir essas violências. É isso. Então, vamos finalizar e agradecer a todos. Eu também tenho várias perguntas, mas eu preferi dar voz a vocês do que ficar fazendo muitas perguntas, por isso dei mais tempo que eu previsto para vocês falarem nas suas comunicações. Muito obrigada à IEM por essa oportunidade, obrigado a todos vocês por estarem juntos, mais distantes, e seguimos aí com o cinema e na vida. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau. Por aí. Tchau, gente.